A falta de projetos produtivos, aliados à ausência de investimentos, proporcionam muitas dificuldades aos pequenos produtores do estado de Mato Grosso. Ao todo, são mais de 140 mil propriedades rurais com características de agricultura familiar. Mesmo com essa realidade, 80% dos produtos aqui consumidos vêm de outras regiões. Na tarde desse sábado, dia 26, uma equipe da CEAF, liderada por Suelme Fernandes, secretário da pasta, esteve reunido com produtores do projeto Seis Lagoas, oportunidade que teve de conhecer as dificuldades e os anseios daquela região. Nós podemos diversificar a produção apoiando a agricultura familiar. Foi esse o motivo da nossa vinda no município. Fomos em todas as propriedades hoje, visitamos várias propriedades de pequenos produtores e vimos o potencial que Campo Novo Parecis tem de pôr comida de qualidade na mesa das pessoas que moram nesse importante município do estado. Outro ponto visitado pela equipe foi as instalações do projeto do laticínio no assentamento Guapirama, que ainda encontra-se paralisado. Faltou planejamento estratégico no passado. Aquele laticínio, a planta está mal dimensionada, vai precisar fazer uma reforma estrutural, apesar de nunca ter sido usado. Ele foi mal pensado, mal planejado. A parte de equipamentos está mal dimensionado na sua capacidade técnica executiva, vai ter que ser redimensionado. E mais do que isso, o desafio é de ter bacia leiteira para pôr aquele laticínio, que é um sonho da comunidade, para rodar. Infelizmente, aqui não tem produção de leite suficiente. Então, se fosse pensar pela razão e o bom senso, nenhum dos gestores passados deveria ter implantado sequer um laticínio aqui, sequer leite tinha para a produção. Mas há uma luz no fim do túnel. A ideia é utilizar a oportunidade de Seis Lagoas para se estimular a cadeia do leite, a criação de bovinicultura de leite, para que possam eles, a curto prazo, assumir a administração do laticínio, que possa passar por uma reforma e, finalmente, a gente ter o produto, ter o equipamento adequado à necessidade técnica e a possibilidade de pôr aquela indústria para funcionar novamente. Então é um projeto que começa a se construir e a Prefeitura ficou de apresentar para a gente saber como o Estado vai participar disso. Finalizando as visitas, a equipe foi até a aldeia Wazari. Na oportunidade, puderam conhecer um pouco da cultura indígena e ouvir das lideranças as principais necessidades das comunidades indígenas. Os indígenas hoje, pelo princípio da autodeterminação dos povos, pode fazer o que bem entender dos seus territórios. E eu conheci hoje os índios parecidos dispostos a produzir e trabalhar e viver do seu sustento e usar a sua terra de forma produtiva, como não índio o faz. Então, cabe a nós, poder público, tentar resolver esse gargalo, essa distância que houve dos povos indígenas e da agricultura familiar no município de Campo Novo do Parecis. O vereador Cícero dos Santos, que fez o convite ao secretário, agradeceu a visita, destacando que o município precisa apresentar projetos para atender o setor. O governo do estado, juntamente com o nosso secretário, o Suelme, da Agricultura Familiar, e também o secretário municipal, o PIM, e os vereadores, eu acho que com isso tudo que foi discutido hoje, eu acho que vai ficar bem melhor levar água para aquela população, para dar sustento à sua família e também fazer que a agricultura familiar no nosso município seja uma realidade. Oportunidade também tivemos de conhecer a realidade dos índios, que demonstraram que querem realmente produzir, querem trabalhar e até apresentaram algumas demandas ao vereador Cícero. Então, olha, eu hoje me surpreendi com o pessoal da aldeia, os índios, Sem nenhuma ajuda do município, do estado, surpreendi de ver hoje a organização, o começo já ali, começando a agricultura familiar deles para tirar o sustento. A gente bebeu água de coco que é produzido lá na aldeia, e eles fizeram, sim, alguns questionamentos pedindo ajuda para nós, que eles possam vender o produto deles, que seja comercializado, porque existe uma barreira. Tipo assim, o índio produz, mas na hora de vender o produto dele tem aquela rejeição por ser índio, Então, a gente vai trabalhar junto com o governo do estado e o município para ver o que a gente pode fazer e resolver isso aí e dar o direito do índio, sim, produzir, vender e tirar o sustento deles, do trabalho deles de dentro da aldeia, da terra dos índios.
Durante a noite foi realizada uma reunião nas dependências da Câmara, contando com a presença de lideranças municipais, membros da CEAF e alguns feirantes. Para o prefeito Rafael Machado, Campo Novo do Parecis é rotulado como município rico, devido à sua potencialidade agrícola. Mas mesmo com este reconhecimento, existem setores que precisam de atenção e investimentos. Campo Novo do Parecis, assim como Mato Grosso, carrega esse perfil, esse estigma de ser um município rico e principalmente referência no agronegócio. Então, a presença do secretário da Agricultura Familiar aqui em nosso município vem reforçar uma atenção que esse governo do estado, que o governo Pedro Táxi, tem em produzir o alimento para a população que aqui habita. E eu acho que o raciocínio é esse mesmo. Se a gente conseguir, dentro do nosso município, dentro da nossa realidade, adotar políticas que realmente incentivem e fomentem a produção do alimento para a própria população. Pode começar fornecendo para as escolas, para as creches, enfim, pensando num projeto maior, a longo prazo, até mesmo na industrialização, na agroindústria, então, desses alimentos produzidos pelos produtores aqui, produtores da agricultura familiar do nosso município. Então, a presença do secretário Suelmi vem mostrar a atenção e a preocupação do governo do estado em incentivar esse tipo de economia no estado do Mato Grosso. O vereador Márcio do Nascimento afirmou que a visita do secretário foi oportuna, pois pôde conhecer a realidade do setor e atenderá quando for apresentado as demandas. Acredito que essa vinda veio em um momento oportuno, até porque precisamos colocar essas demandas em nossas pautas daqui para frente. Precisamos fortalecer a agricultura familiar em nossa cidade, dar oportunidade para essas pessoas que estão aí querendo melhorar o seu rendimento, o seu dia a dia. E eu acho que veio em um momento muito oportuno. É importante essa vinda do secretário, essa participação do governo do estado em nossa cidade, visando a agricultura familiar.